Olá! Taxa de desemprego no Brasil é a menor registrada na última década. Meio ambiente. União Europeia proíbe venda de cosméticos testados em animais. E a reportagem de hoje traz a presença do cineasta Cacá Diegues fazendo uma retrospectiva dos seus 50 anos de carreira. O Notícias Suprem está no ar. O rendimento médio do trabalhador no Distrito Federal cresceu 3,8%, chegando a R$ 2.270, segundo dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego do DF. Além disso, o estudo mostrou que ainda foram criados no ano passado 40 mil novos postos de trabalho. Os setores que mais contrataram foram serviços, construção civil e comércio. Ainda falando de economia, a taxa de desemprego nas 6 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE recuou de 4,9% em novembro de 2012 para 4,6% em dezembro. Essa taxa é a menor registrada desde 2002. Na média do ano inteiro, a taxa de desocupação ficou em 5,5%, que representa também a menor média anual da última década. Em 2011, o índice era de 6%. O último dia 27 foi celebrado como Dia Mundial de Combate e Prevenção à Hanseníase. Em 2011, só no Brasil foram registrados 34 mil casos. E no Distrito Federal, a semana foi marcada por ações que buscaram conscientizar a população sobre a doença. Veja na reportagem. O dia 27 foi celebrado como Dia Mundial de Combate e Prevenção à Hanseníase. A data é comemorada sempre no último fim de semana de janeiro e tem o objetivo de promover a conscientização sobre a doença. A hanseníase, conhecida pejorativamente como lepra, tem como principal sintoma a perda da sensibilidade em partes do corpo afetadas por uma bactéria. Mas o problema tem cura e pode ser evitado com medidas simples. Segundo a dermatologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a campanha é essencial para garantir mais informações à comunidade. Então, esse Dia Internacional de Luta contra a Hanseníase, eles são mais para uma mobilização mundial, para a comunidade científica e social pensar que a hanseníase existe, tem tratamento, tem cura, vamos chamar a atenção, vamos divulgar, vamos chamar os pacientes. A hanseníase se propaga pelo ar, mas quem faz o tratamento de maneira correta não transmite a doença. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante e evita sequelas ao paciente. A hanseníase, ela é contagiosa, né? E o portador de hanseníase, ele pode continuar convivendo com os familiares dele, trabalho, tudo normal. Na primeira dosagem do medicamento, ele mata 99,9% de todos os bacilos que ele tem no corpo. Então, a chance de ele continuar transmitindo essa doença é pouca. Aproveitando a data, o Centro de Referência Especializado para a População de Rua, conhecido como Centro POP, em parceria com a Secretaria de Saúde, realizou exames em pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para a dermatologista que participou da ação, a proposta era oferecer os testes como forma de prevenção à doença. Hoje, aqui no Centro POP, que nós decidimos por uma busca ativa. É como se fosse um mutirão, uma campanha para fazer diagnóstico nessa população vulnerável. Foi feito uma reunião, uma apresentação, e não foi uma aula, mas foi explicação do que se trata, do que é a doença, de como que eles podem recorrer para ter um diagnóstico desse, como é que eles podem fazer para ter o tratamento. Com mais de 25 profissionais da saúde, o consultório na rua veio até o Centro POP e atendeu durante todo o dia mais de 45 pessoas em situação de rua. O propósito era verificar se alguém tinha hanseníase e apenas um caso foi diagnosticado com a doença. Um paciente adolescente de 14 anos teve uma lesão suspeita. Esse paciente fará uma biópsia para a gente poder afastar o diagnóstico. E foi feito um outro diagnóstico de câncer de pele nessa população também. A coordenadora da equipe do projeto Consultório na Rua explica que as pessoas precisam estar conscientes sobre o que é a hanseníase e, se for necessário, buscar a ajuda dos profissionais para identificar a bactéria causadora da doença. Por isso, ações como essa são fundamentais. As pessoas que vivem em situação
situação de rua, elas estão numa situação vulnerável, porque a alimentação não é ideal, o local onde elas vivem não é ideal, elas sofrem com as intempéries do tempo, né? Então a saúde delas fica mais fragilizada e aí elas se tornam também elas têm mais facilidade de contrair esse tipo de doença. O Ministério da Educação vai disponibilizar 80 milhões de reais para financiamento de programas e projetos de extensão universitária. De acordo com a pasta, as instituições públicas de educação superior têm até 22 de março para apresentar propostas de atividades de extensão e poderão concorrer a um financiamento de até R$ 50 mil por projeto e de R$ 150 mil por programa. A partir de 11 de março, a União Europeia vai proibir a entrada e a venda de cosméticos testados em animais. O anúncio foi feito essa semana pelo Comissariado Europeu em carta aos ativistas que lutam há décadas contra experiências em animais. A proibição se estende a todos os tipos de produtos, desde sabonetes, cremes e pastas de dente. A novidade foi comemorada por ambientalistas que esperam que o exemplo seja seguido por outras partes do mundo. A obra completa do cineasta Cacá Diegues está disponível em uma mostra no Museu dos Correios. E o diretor conversou com Notícias Suprem sobre o atual panorama do cinema nacional e também sobre o aniversário de 50 anos de carreira. Olha só! Até domingo, os cinéfilos de Brasília têm a oportunidade de conferir o trabalho completo de um dos cineastas responsáveis pela criação do movimento Cinema Novo. A mostra Cacá Diegues, cineasta do Brasil, está em cartaz no Museu dos Correios, que fica no setor comercial sul e homenageia os 50 anos de trabalho dele. De acordo com o curador, essa é uma chance única de conhecer, através dos filmes, um pouco mais sobre a história do Brasil. Ele também tratou da nossa história através da Chica da Silva, Quilombo, Gangazumba, mostrou um Brasil contemporâneo na sua época, quando realizados como Bye Bye Brasil, Um Trem para as Estrelas, Dias Melhores Virão. Então, assim, vir aqui no Museu Nacional dos Correios e assistir, participar da mostra Cacá Diegues, é uma chance de não só conhecer a obra dele, para quem não conhece, rever filmes, mas também rever o Brasil, né? Conhecer um pouco mais do Brasil. Ao longo destas 5 décadas, Cacá Diegues dirigiu 29 filmes e todos estão nesta mostra. Um deles é inédito, o Ascenjur, um documentário dirigido em Paris quando Diegues estava exilado da ditadura militar. Ele retrata os parisienses, então é um brasileiro nos anos 60, 70, em Paris, falando sobre aquela outra cultura, sobre aquele outro povo, totalmente diferente de nós, né? E é um material inédito. O Cacá liberou esse material para essa mostra, ele nunca foi exibido no Brasil. A programação oferece não apenas filmes, mas também cursos e debates. Um deles contou com a presença do próprio Cacá. Há quase 7 anos sem filmar, ele diz que está ansioso para começar a rodar o seu novo filme, O Grande Circo Místico, que terá a participação do ator Lázaro Ramos. O diretor falou ainda sobre o novo cenário do cinema no país. 50 anos atrás, o Brasil, o cinema, o mundo, era tudo muito diferente do que é hoje, né? Completamente diferente. Naquela época, querer fazer cinema no Brasil era como querer ser astronauta no Paraguai. Era uma coisa realmente muito difícil, muito complicada. Agora eu lhe digo, eu tenho 50 anos de cinema e nunca vi na minha vida, tanto como cinéfilo quanto como cineasta, eu nunca vi na minha vida um momento tão fértil, tão rico de cinema brasileiro como esse que nós estamos vivendo hoje. Primeiro por causa da diversidade. O cinema brasileiro não é mais um gênero, o cinema brasileiro hoje é uma cinematografia nacional. Posso lhe dizer que eu tenho muita esperança, eu sou muito otimista em relação ao futuro artístico do cinema brasileiro. O também cineasta Vladimir Carvalho, um paraibano radicado em Brasília, participou do debate ao lado de Diegues. É realmente um privilégio, não só para aqueles que conhecem a obra do Cacá, que já não é de hoje, né? Ele tem admiradores por todo esse país, mas as novas gerações, os estudantes,
aqueles que ainda não conhecem inteiramente, porque alguns filmes não estão mais circulando, né? Esse é um serviço que se presta à cultura. E toda a programação da mostra do diretor Cacá Diegues pode ser conferida no site da TV Suprem. Anote aí, www.uniãoplanetaria.org.br/TV Suprem. O consumo regular de iogurtes pode reduzir em 31% a probabilidade de desenvolver hipertensão arterial. A conclusão é de um estudo de uma universidade norte-americana que acompanhou mais de 2.000 adultos durante 14 anos. O iogurte é rico em cálcio, potássio e magnésio, elementos que desempenham um papel importante na regulação da pressão arterial e, em particular, para a saúde cardiovascular. O Uruguai começou essa semana uma campanha de desarmamento diferente. Lá, os cidadãos podem trocar armas por bicicletas e laptops. A iniciativa busca estimular uma convivência mais harmoniosa entre as pessoas e acontece no governo do presidente José Mujica, que decidiu doar todo mês 90% do salário para viver com o mesmo padrão social da população. E o Notícias Suprem de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá!